Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais este momento. Aleluia. Hum. Amém, Sejane, boa noite. Boa noite, tá boa? Graças a Deus, meu filho, graças a Deus. Como estão as coisas aí? Caminhando, debaixo da graça. Amém. Ainda bem que está caminhando, não estagnou. É isso aí. E o frio, tá por aí? Muito frio? Nada de frio, nós estamos derretendo o calor. Nossa, meu Deus. Deixa eu ver aqui que as minhas tá falando que tá tentando entrar. Acho que a irmã Alessandra tá entrando. Deixa eu ver aqui. A Bandilma está tentando entrar pelo notebook. Que algumas vezes demora. É isso. A Márcia hoje não está aqui, que ela tem um compromisso. É assim, a gente vai tentando equilibrar ou adequar as agendas, mas não dá, não tem como. Nem todo mundo vai conseguir a gente acompanhar a agenda de todo mundo. Mas a gente está tentando ser flexível para todo mundo participar e ninguém ficar fora. E Deus sabe. Deus sabe. E nós vamos nessa série, né? Louvado seja o Senhor, boa noite. Boa noite a todas essas mulheres que desejam seguir o padrão de Maria, a jovem adolescente Maria, a maior educadora da história. É bênção, né? Então, eu queria falar com vocês que nós vamos ficar o mês todo estudando a personalidade de Maria. São 10 princípios. Se vocês quiserem anotar, porque se não conseguir, a gente estende mais uma. O primeiro princípio eu falei hoje, mas com vocês aqui eu vou conseguir aprofundar mais. Porque lá no programa a gente fica tomando cuidado por causa do tempo e também. Eu parece que eu sinto mais à vontade aqui. Nossa, sinto mais à vontade com vocês. Então, eu falei: o primeiro princípio foi Maria vivia sua vida com um contrato de risco, mas
era a mulher comprometida, disponível a esse Deus, né, essa jovem. O segundo capítulo, a segundo princípio que eu quero falar para vocês, vou falando aqui os princípios para depois a gente orar. Maria, rápida em agradecer e corajosa em agir. Esse já é o segundo princípio. Terceiro princípio, Maria usava a intuição e não o manual de instruções para educar o menino Jesus. Quarto princípio, Maria educava seu filho para ser... Essa é forte, escuta só. Maria educava seu filho para servir à sociedade e não para ser servido por ela. E às vezes nós queremos inverter isso aqui, principalmente eu falo individualmente nós, seres humanos, né? Não como papel de mãe, né? Quinto princípio, Maria tinha uma espiritualidade inteligente. Gostei muito disso aqui. Transformava informações em sabedoria. Esse é o quinto princípio. Sexto princípio, Maria estimulava a proteção das emoções. É o que nós estamos precisando muito para essa modernidade. Esse é o sexto princípio. Sétimo princípio, Maria estimulava a ambição interior. Nós vamos entender isso aqui. Qual é essa ambição interior? Nós vamos falar sobre a busca, né? De estar disponível a esse Deus, de ser útil na graça. E aqui também, nós paramos no sétimo, né? Que eu estou falando. E aqui vocês vão ter direito também, vocês sempre têm o direito de deixar suas considerações, tirar suas dúvidas. E o que vocês não concordar, vocês serão livres também. Esse é um livro com o doutor Augusto Cury, mas junto os estudos com o doutor Hernanes, com o reverendo Hernanes Dias, e mais os meus estudos, né? Com a humilde, né? A irmã Ivaneide, a prima Ivaneide, a amiga do céu, o que vocês desejarem me chamar. Então, 8 princípios. Maria vivia e ensinava a arte da contemplação da natureza. Eu já pus muito no Instagram, e Jesus, eu estou cumprindo um princípio de Maria. E teve alguém aqui que Deus falou, veja só, ela está contemplando a natureza. Olha que pensa. Nono princípio, Maria estimulava a inteligência para construir um projeto de vida e a disciplina para executá-lo. Preciso muito disso aqui, isso é muito bom. Décimo princípio, Maria contava sua história de vida como o melhor presente na educação do seu filho. Essa que nós contamos, né? Eu gosto muito de dizer para os meus filhos, olha, eu fiz isso, estou falando, já andei por esse caminho, não deu certo. Então, vocês viram? Maria contava a sua história de vida como o melhor presente na educação do seu filho. 11º princípio, o último encontro, a dramática despedida da mãe mais fascinante e o seu filho mais brilhante. Então, nós vamos terminar o 11º princípio, que vai nos tocar também, né? Esse momento que Maria vai ver, para onde que o seu filho vai, e nós vamos entender que ela não foi uma mãe protetora, e ela leva mais no último princípio aqui, ela leva o nome a mãe mais fascinante, muito forte. Então, vamos lá? Vocês estão preparadas? Quem assistiu hoje a live vai ser bom, porque conseguiu pegar um pouco, mas a gente consegue passar mais material para vocês também. Eu não sei se todos estavam lá. Boa noite. Quem não pode falar boa noite, faz um joinha. Bate a mãozinha, não. Acena com a mãozinha. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? A imagem tá boa aqui ou tá meio apagada? Hoje está tudo bem. Tá? Então, ótimo. Como é bom ver vocês. Como é bom vocês estão junto comigo. Isso me fortalece muito, viu? Isso é maravilhoso. Eu amo estudar, amo sentar aqui, fazer essa partilha e amo receber também de vocês. Eu vou ler aqui Lucas. Eu amo ler essa palavra quando o anjo aparece para Maria.
porque eu gosto muito, eu sou da geração que como fala, valida o dom de revelação, valida a profecia, e é real, né? Ter visões reais que às vezes a gente pensa assim, nossa, será que é de mim mesmo? Então, o mesmo Espírito, a mesma ação milagrosa que tinha na Bíblia, desde Gênesis vamos dizer, até Apocalipse, revela para nós hoje. Revela, nós temos revelações de sonhos e muitos contos, testemunhos que já viram, surpreenderam com pessoas, né, entregar recado, ou pessoas que vieram até elas tão reais que depois elas não viram essa pessoa, né? Eu já vi muita gente contar depoimento que chegou num país, não sabia falar a língua, quando chegou no aeroporto tinha um senhor, era um anjo de Deus mesmo, e aguardava aquela família e direcionou aquela família para a igreja, depois ninguém nem sabia quem era esse homem. Então, isso é para nós, é para a igreja do Senhor. Então, vamos lá, sim, voltando às Escrituras, Lucas capítulo 1, do verso 26 até o 32. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, o seu reinado, e não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Eu gosto dessa parte. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois eu não tive, né? Podemos falar, eu não tenho relação com homem algum. Ou em outras versões fala, eu sou virgem. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? É uma outra tradução, a minha Bíblia, ela é a Bíblia da mulher, ela é diferente daquela que eu li hoje, né? Que eu li hoje na hora lá no programa. Maravilhoso essa palavra, né? Maravilhoso. Eu poderia ficar aqui repetindo e é a mesma coisa de eu estar lá. Vocês conseguem imaginar essa cena? Vocês conseguem imaginar? Eu comecei a aprofundar, estudando a sanidade mental daquela moça, que ela, momento algum, achou que a mente dela, né, a mente ou o cérebro dela estava tentando brincar com ela, com aquela imagem. A convicção, a saúde mental, a convicção que ela estava muito bem, que ela conhecia, que ela já tinha ouvido falar, porque quando a gente recebe uma revelação, uma profecia, é porque os pais, principalmente quem foi criado nesses remanescentes de revelações, e os pais contam essas histórias como eram os milagres, como eram os prodígios. E aqui tinha alguém que contava, por isso que Maria, eu penso, não assustou, porque na longa história no Velho Testamento falava que o anjo aparecia, anjo hospedava, anjo sentava à mesa, né, com os antepassados. Então é maravilhoso. Foi Deus que produziu o início, já tem desde o ano passado, no ano passado, no mês das mães, eu não consegui executar essa série e Deus produziu em mim, como está escrito em Filipenses 2, capítulo 2, verso 3, se eu não me engano. Ele produz em mim, produz em vocês esse desejo ele é de realizar, como que é? Esqueci. Deus que produz em nós o querer e o realizar. Isso é muito forte.
Então, Maria que mostra que ela foi o alvo da graça. A jovem, adolescente, Maria, que se tornou mãe, alvo da graça. Eu quero ser sempre este alvo da graça, meninas, para que o milagre venha acontecer na minha vida, para que gere ministérios. E eu estudei aqui com outra Rosa aqui, nós temos que entender que a bênção, às vezes, não vai só, a bênção, o milagre, ela não vai só ser gerado para minha salvação ou para o meu pessoal. Vocês viram? Maria foi o alvo da graça, ela usufruiu a graça. Eu sempre troco, não sei se é usufruir ou usufruir, não, eu acho que é usufruir mesmo. Ela usufruiu dessa graça, mas ao mesmo tempo ela teve uma postura de humildade e sabia que era para outros, para a humanidade, né? Maria receptora da graça, Maria com postura de humildade. E a série é Maria, a maior educadora da história. Nós temos muito que aprender com a atitude, com a postura, com a serenidade dessa mulher, com a coragem dela, com a disponibilidade dela para esse Deus. Isso queimou muito no meu coração. Eu queria deixar aberto aí para vocês falar. O que vocês sentiram quando a gente falou que ia trabalhar com a personalidade de Maria, falar que ela é a maior educadora da história? O que veio à mente de vocês? Compartilhem comigo, por favor. Vendo se está o áudio. Ah, tá tudo certo. Pode ser pode ser uma de cada vez. Verdade. Assim, Maria, ela traz muito assim, na nossa memória essa parte do comprometimento e de uma posição que ela tomou, porque ela foi humilde, como você disse, né? Traz em nós, assim, a humildade de aceitar isso na vida dela, sentir esse privilégio, né, de ter sido escolhida. E eu fico muito imaginando, assim, a Maria como jovem, solteira, né, os pensamentos dela. Depois a Maria como esposa e mãe de Salvador. A Bíblia não traz muito Gostei detalhe, disso né? aí. Gostei dessa colocação sua. Maria com pensamentos de solteira, de uma adolescente. Pensa quando era nosso pensamento de Então, adolescente. Pode eu continuar, vou me Dani. casar, os planos, né, do casamento, a alegria, o noivado, todos aqueles planos. Como? O que passou na cabeça dela, né, naquele momento ali? Mas na oração que ela fez, aquele cântico, né, minha alma engrandece o Senhor, mostrou tudo ali, que ela, né, revelou tudo no coração dela, que ela se alegrou com isso. Então, são esses sentimentos, né? De solteira, depois casada e depois mãe do nosso Senhor, né? Forte isso, e também da gente entender que ela conhecia a história. É o que Deus está nos chamando também, ver a posição dela, a ação dela, o vocabulário dela era de mulher que conhecia a história do povo de Deus, conhecia a história de Deus, que tinha uma promessa para ser cumprida, que ia se cumprir, né? E ela questionou o anjo. Isso aí é para a gente entender que ela poderia ficar caladinha e aceitar. Então, a inteligência dela sobrepôs. Porque as pessoas, hoje, eu não posso adiantar muito aqui, né? Ela questionou o anjo, mostrou a capacidade dela ali, da sanidade mental, de ver aquele anjo sobrenatural de Deus e mostrar que ela não foi especial, porque só depois que o Espírito gerou, ela atendeu o chamado e ela ficou grávida de Jesus. Ela era, sim, uma moça especial. Ela estava bem consciente. Isso é muito bom para a nossa era hoje, porque eu não sei o que vai acontecer com os tempos e as pessoas, às vezes ou quase sempre, devido a uma pressão muito grande ou um embate muito grande, né, pelos estudiosos na psiquiatria, eu não vou entrar nisso, porque eu sou leiga, mas pelo que a gente assistiu, já viu livros, a pessoa, devido a uma pressão, uma situação, intempéries, ou uma notícia ali que
gera um impacto muito grande, ela acaba perdendo a consciência. E aqui mostra bem claro como que essa mulher tinha uma mente grande, uma complexa inteligência. É isso que os estudiosos deixam bem claro a personalidade dela. E ela não era ingênua. Não era, porque era aquela época, tanto preconceito, a sociedade, por tudo que aquela mulher passou. Vocês imaginam Maria quando era criança? O que ela presenciava? Pensa como que era a cultura daquela época, o que ela presenciou, quantas vezes mulher sendo apedrejada. O preconceito, como eles tratavam a mulher. Eu penso que ela lembrou dessa cena. Mas nós vamos entrar mais nesse detalhe também. Então, ela não era nem um pouco ingênua. Nós sabemos como foi o cenário que Maria viveu, não foi um cenário todo cor-de-rosa, nem um pouco romantizado. Então, essa Maria, gerou o meu Salvador e o seu Salvador. E, às vezes, as pessoas tentam espiritualizar tanto, pôr um mundo rosa, romantizar tanto, quer ser uma igreja confortável e não olha para a vida dessa moça e para o cenário que ela vivia. E ela, eu tenho certeza que era uma mulher, uma mocinha que a mãe falava, porque não tinha tanto acesso às escrituras. Só no tempo, quando ia lá para o templo, né? Além do templo, realmente, Emilton, uma mocinha além do templo, à frente do templo também, pode-se dizer isso. Então, vocês sabem que eles não tinham, era acessível a palavra como é aqui para nós. A gente lê a hora que quer, a gente não lê. Era quando eles se reuniam lá, acho que tinha o tempo certo, deles reunir no templo, tá? Só o sacerdote lia, pensa, aquela menina sentava ali com a mãe e observava tudo, cada vírgula que o sacerdote estava falando. Vocês sabem que era isso. Depois, com a reforma, que foi mais acessível, né? A palavra chegar até nós. Então, o que Maria ouvia do sacerdote ou da mãe, ela gravou tudo aquilo. Então, ela ouvia o livro de Isaías. Isaías 13 fala: e uma virgem vai conceber, uma virgem terá um filho. Isaías, naquela época, escreveu isso, o povo pensou: esse homem está louco? Nunca aconteceu isso na história. Maria sabia dessa história, eu tenho certeza, isso eu penso. Maria sabia que Isaías 9, verso 6, quando nós vamos lá para a oração dela, e nós voltamos aqui na profecia de Isaías capítulo 9, Maria gerou Deus poderoso. Ela exaltou Deus porque ela já conhecia o que estava nas escrituras. Ela gerou o conselheiro, o maravilhoso. Maria, uma candidata para a mais complexa tarefa. Eu já contei isso aqui para vocês, né? Quando Deus traz revelações para nós, a gente fala assim: Senhor, me usa, eu quero ser útil, eis-me aqui. Aí Deus revela que algo vai acontecer, porque não é sempre vai ser confortável, né? E às vezes, né, Deus nos escolhe, nós somos candidatos, porque todas vocês têm um chamado, vocês sabem qual é o chamado, alguns diz vai por vários leques desse chamado, mas todos nós temos o mesmo chamado. Só que alguns pegam esse chamado que é único, que é para todos os cristãos em forma universal, e começa a desenvolver ele para outras áreas, outras categorias dentro da esfera religiosa, né? E alguns pegam até esse chamado e vai desenvolvendo e aplica até na sua vida profissional. E assim nós temos o Thiago Brunet, nós temos o Caio Fábio, quem mais? Tem o Pablo Marçal, quem mais aí? Que teve esse chamado e foi desenvolvendo e aplicou na sua vida profissional. Então, nós terminamos aqui. Maria, uma candidata para a mais complexa tarefa. Deus tem falado ao meu coração, eu tenho certeza que falam com vocês, que nós somos as candidatas, nós somos ministros da graça. Mas nem sempre, eu não vou dizer isso nem sempre, mas quase sempre as tarefas vão ser muito complexas. Muito complexa. Maria, eu sempre falo e vou continuar repetindo para vocês, foi isso que eu senti antes de ler essa história. Eu falei para o Senhor que eu não era uma cristã com sangue no olho.
E aqui nós estamos vendo Maria com sangue no olho, 14 anos com sangue no olho. Por isso que Deus está nos chamando, desde quando nós começamos a série de falar os arquétipos da leoa, ou falar como simbolizava o leão, como está lá em Números 23, o Senhor só está faltando sacudir todos vocês, incluindo eu, nós, falar, vocês estão entendendo? Eu comecei a falar para vocês do despertar como leoa, de se erguer como leão. Agora eu quero apresentar a vocês a personalidade de Maria, tão jovem. O que me atraiu nesta mulher? O que vocês podem atribuir a vocês nessa era tão moderna? Eu penso que é dessa forma que Deus está falando para nós. Não tem nada em segredo, está bem explícito, bem claro para nós. Isso é uma profecia para nós. É uma palavra de adubar, de fortalecer nossas raízes e aplicar na nossa vida, nessa nossa vivência, no nosso cotidiano. Aí eu trouxe Corrie, né? Corrie ten Boom, que eu falei para vocês, eu não sei quem ouviu lá. Ela é uma reformada holandesa. Por que eu trouxe a frase dela? Vocês lembram? A frase dela, ela fala assim, eu não falo sempre certinho, eu falo com as minhas próprias palavras. Ela fala, pegue o seu futuro, confiar em seu futuro desconhecido no Deus conhecido. Quando você vai para Corrie, ela é essa holandesa, aí fala que ela era generosa, comprometida com a sua fé, com vida social, uma missionária que salvou dezenas de judeus do Holocausto. Aí compara ela, faz um paralelo com a vida de Maria. Maria fez a mesma coisa. Contrato de risco, ela pegou o futuro dela, pegou esse futuro, confiou nesse futuro desconhecido, entregou na mão do Deus que ela conhecia. E nós temos prova, falar uma palavra difícil aqui, cabal, né? Chique, né? Que quando ela faz a oração dela, ela conhecia, ela era muito íntima das Escrituras, que uma jovem de 14 anos enalteceu o Senhor naquela palavra, é maravilhoso. Então, que nós venhamos olhar a posição de Maria, não foi só de humildade, foi de ser generosa, comprometida com a sua fé, disponível a esse Deus. E, através dela, o que aconteceu? O plano de salvação, o plano perfeito, salvou a humanidade da morte eterna. Para aqueles que creem, como diz aquele, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que as pessoas não pereçam, mas tenham a vida eterna, mas elas precisam acreditar nesse Jesus. E lá em Lamentações fala, eu sou um Deus bom para todos aqueles que acreditam em mim. A mais elogiada mulher e a menos conhecida. Eu gostei disso aqui, porque nós elogiamos muitas heroínas da Bíblia. Nós temos também um outro desafio, conhecer as heroínas, né? As esposas desses grandes famosos pregadores que tem, né? Uma irmã que escreveu, né, esses livros, As Heroínas da Fé, para a gente também destrinchar esse livro. Então, o que nós temos que é uma falha nossa? Nós elogiamos tanto as heroínas da Bíblia e nós quase não conhecemos elas com profundidade, de ver o lado natural, estudar suas personalidades, né? Às vezes as pessoas falam, não, isso não é para nós, é sim, porque nos ajuda a ver o lado natural de Maria e das outras mulheres. E entender o que elas aplicaram e deram certo. E se a gente fazer a mesma coisa, vai dar certo na nossa vida. Vocês concordam? Vocês concordam? Querem falar alguma coisa? Estou achando vocês muito caladinha, viu? Eu achei lindo falar que ela é bendita, bem-aventurada. Por que ela foi chamada bendita e bem-aventurada? Eu quero ser chamada bendita e bem-aventurada, porque ela creu, ela acreditou, ela não teve sentimento egoísta, ela se rendeu a esse Deus, né? Esse Deus inigualável. Ela ficou atenta a esse chamado, né? Ela se submeteu a esse chamado. Então, que nós possamos ver que a Mãe Maria, com autoridade natural e espiritual, que nós possamos ver essa autoridade nela, dessa pequena jovem mulher, e se tornou mãe, com a autoridade da sua inteligência
e do que o espiritual veio sobre ela. Então, Maria não se tornou especial depois do chamado ou do milagre. Não, Maria foi especial. Eu sou especial. Você é especial. Você tem que acreditar nisso como mãe, como essa mãe diferenciada, que você é a mulher do reino de Deus, esta mulher é mãe do reino de Deus, esta mulher e esta mãe, eu e vocês, têm uma visão sobrenatural, mas não desvalorize a sua visão, a sua percepção, o seu sentido, que Deus, nós até falamos sobre isso, nós somos Ixá, somos mais sensíveis, foi colocada em nós uma sensibilidade para você sentir mais do que qualquer outra pessoa. Isso é desenvolvido no seu intelecto. E com mais autoridade, somado com mais autoridade espiritual. E Maria valorizava muito isso dela. Claro que na Bíblia não vai trazer isso detalhadamente, mas quando você vê o doutor Augusto Cury, mais os psiquiatras, analistas, terapeutas e psicólogos, estudou pela fala dela, quando ela questiona com o anjo, pela a biografia nos evangelhos e por toda a participação que ela tinha com Jesus e a sua oração. Amém? Quer falar mais algo? Vocês querem falar? Agora eu queria que vocês me respondessem, que eu vi que na live não deu para responder, né? Eu também nunca tinha pensado nisso. Por que que Deus Todo-Poderoso não escolheu um grupo notável de homens intelectuais, escribas, fariseus e os sacerdotes judaicos para educar o seu filho? Por que vocês acham? Eu respondo para mim, eu não posso responder para vocês, eu gosto de anotar, mas isso são perguntas muito pertinentes, perguntas que tem que estar aí, que você seja curiosa. Mas por que será? Por que Deus escolheu uma jovem de 14 anos? Uma adolescente foi escolhida. E Deus escolhe, porque a própria Bíblia diz em Efésios, em Jeremias, que Deus escolhe. Efésios capítulo 1, do 3 ao 4, e Jeremias capítulo 1, Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. E é curioso que nós temos que também fazer essa pergunta: qual o segredo que essa jovem tinha? Qual era o segredo dela? Qual era o segredo de todas as heroínas de forma natural e elas venceram? Qual era o segredo? Qual foi o segredo de Raabe? Eu gosto muito de falar sobre Raabe também. O que vocês acham? Qual foi o segredo de Raabe? Vivia numa ambiência desfavorável, de crueldade, de impureza, para não falar outras, libertinagem, escassez natural, sentimental e espiritual. Qual que era o segredo de Raabe por ser escolhida? Aí eu faço a pergunta: sua inteligência conquistou aquele que é onisciente, que conhece todas as coisas? Ou a escolha de Maria foi um acaso ou foi criteriosamente? Foi um critério? O que vocês acham? Eu queria, Nilva, meninas, vou falar em Nilva e a Vandilma. 8h30 nós temos que encerrar, para não ficar cansativo, tá bom? Tá? Joinha, pode ser? Então, vamos lá. Fiz a pergunta para vocês anotem aí, né? Depois vocês vão refletir nos seus momentos de estudo, vocês vão refletir para falar qual foi o segredo dessa jovem. O que conquistou o Deus soberano, onisciente, foi a inteligência dela? Ou aquele Deus, quando falamos Deus onisciente, é Deus que sabe todas as coisas. A escolha de Deus foi um acaso ou foi criteriosa? Fica essa pergunta. Você quer a resposta agora? Pode falar. Ou é tarefa de casa? Pode, eu dou liberdade. Quanto mais vocês falam, eu estou vendo que está absorvendo bem. A minha resposta pessoal, né? Porque cada um tem um entendimento. Verdade. Então, eu acho assim que
Deus, obviamente, em sua magnitude, soberania e já sabendo do hoje, do amanhã e tudo, ele não iria escolher aleatoriamente, né? Com certeza, baseada aí, você fez uma comparação entre Maria e Raabe, eu acredito primeiro pelo coração delas. Segundo, eram duas mulheres muito corajosas. Deus sabia que podia contar e confiar nelas. E aí, em relação a por que que ele não escolheu alguém lá da nobreza, no meio dos fariseus e tudo? Porque aquele povo estava todo contaminado. Aquele povo estava todo. Como que fala? Qual que é a palavra? Cheio de si. Não, é cheio de religiosidade, estava assim, É. fazendo tudo da forma errada. Então, claro que Deus já estava enviando seu filho, já era para fazer essa grande mudança, então, obviamente, a escolha dele foi estratégica. Era para ter essa grande mudança a partir dali mesmo, porque ali veio uma mulher humilde, que pregava, né, que estava aberta ao conhecimento verdadeiro de Deus. E ali, a partir disso, ela foi ensinando esses princípios ali para Jesus como criança, como homem, né? E ajudando e sendo uma auxiliadora, né, para ele. Então, eu acho que tudo Menina, foi muito bem olha, calculado estrategicamente por Deus. foi. E tem um texto na Bíblia que fala que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, está olhando cada um Uhum. de nós. Deus conhece aquele que não tem coragem, aquele que precisa se posicionar com coragem, aquele que fala que acredita no Deus Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo se sente seguro com outras coisas tão naturais. E ela ali, ela sabia que ela estava no contrato de risco, mas ela se sentiu segura na promessa. Ele deu essa promessa. Quantos anos estava esperando a profecia, né? Dos profetas messiânicos? Quantos anos? Ela falou, eu tenho certeza que eu não vou morrer. Eu já falei isso para Deus, eu já tive revelações aqui de coisas terríveis para a minha vida. Eu falei, eu não vou morrer, não vou, porque se é uma promessa, ele tá... E ela tinha isso. E quando a Emilva fala isso, que a resposta dela é pessoal, isso é bom vocês falarem isso. Porque cada vez que você traz uma resposta sua pessoal, o outro lembra de um trecho. E o trecho é o seu falar assim: eu confundo os sábios com coisas loucas. E é isso. Da onde que a gente menos espera, mas a gente não olhe para circunstâncias de Maria, nem pelo cenário que ela vivia, num lugar que sofria preconceito regional e reduzir, porque isso de forma natural, eu acho que não sei se foi com a Emilva, que hoje isso é muito latente, né? E às vezes até explícito também esse preconceito de falar, não, fulano, olha de onde ele veio, coitadinho, não teve nenhum estudo. A gente sabe que está tão no automático as pessoas se reduzir pelo vocabulário, pelo o seu diagnóstico, a sua avaliação da pessoa, porque ela é mais humilde. E subestima também a inteligência da outra. E Maria passou por isso, assim como Jesus passou, né? Vocês lembram disso? Até por isso, né, Ivanete, que muitos não acreditaram e não acreditam até hoje que ele era o Messias, porque esperava-se que ele viesse como um príncipe, né, para guerrear, montado, sei lá, num cavalo todo imponente, cheio de, sei lá, de ouro e muitas outras coisas. Imaginava-se isso, aquele pessoal, né, daquela época. E muitos não acreditaram, né, que ele era o Messias pela a condição lá de onde ele veio, né? Condição, e ele era manso e humilde. Aí depois É, você olha para a hum, posição de Maria, vocês vão ver. Aí fala aqui, ó, o doutor Augusto fala que pesquisou, aprofundou estudar a personalidade de Maria nos detalhes de suas reações relatadas. E depois vocês vão olhar, vai falar mais para frente da serenidade dessa mulher. E como era Jesus? Jesus, sim, um manso e humilde. Isso, a natureza divina, mas tinha um lado humano dele, que Maria teve participação nisso, porque ela era uma jovem serena, uma jovem inteligente. Porque quando a gente olha, eu falo pelo meu
pouca análise. Eles tinham uma vida social, eles tinham amigos. Aquela mulher, ela não foi protetora, essa adolescente, essa jovem, ela criou Jesus de uma forma que ele se sentisse seguro, que ele fosse sociável, mas com aquela serenidade que ela tinha, com aquela posição de humildade. Então, isso é o lado humano de Jesus, com a influência da mãe, adolescente, a mãe, a mulher, Maria, e mais o espiritual. Mas eu vejo que mais prevaleceu aqui a educação de Maria, para ele enaltecer essa palavra, o manso e humilde. É maravilhoso. E Deus nos chama para que a gente venha entender que essa mulher foi comprometida com a... Novamente, Deus falando de comprometimento, né? Nós encerramos os estudos da mulher do reino de Deus e demos uma pausa, quer dizer, né? E falando, se eu sou essa cristã e essa mulher que eu vivo nesse reino inabalável, reino invisível, mas ele chega a ser tangível na sua particularidade. Nós sabemos disso. Com autoridade, com eficácia do poder e da força. E eu estou nesse reino, eu preciso ser uma mulher comprometida com a minha fé, com esse Deus, disponível a ele, e entender que fé não desassocia, não é? Da humildade. Eu tenho fé. Aí você vai olhar somente para mim. Não tem nada de humildade. E aonde a gente consegue a humildade, é isso aqui que nós estamos fazendo, é estudando, é somente através do Evangelho. Então, fé e humildade andam junto. Não tem como desassociar. Se você vê uma pessoa que tem fé e ela não é humilde, está indo contra os princípios que nós temos aprendido da palavra de Deus. Vamos mais à frente? Eu falei aqui também sobre que eu estudei que Maria, ela é muito exaltada no Alcorão e no islamismo. Lá eles exaltam ela. E algumas pessoas, lembrando, nós não estamos defendendo bandeira de religião e nem vamos aprofundar teologicamente. Só que eu gosto muito do conceito dessa palavra, eu gosto muito desse exaltar. Quando você vai olhar o conceito, para as nossas professoras de plantão aí, é louvar pela vida dela. Então, lá no Alcorão, eles louvam pela vida de Maria, porque estava disponível. Ela abriu mão, como diz a Enilva, e abriu mão dos sonhos de uma adolescente. Eu estou noiva, vou casar e vai ficar tudo redondinho, tudo certo. Eu não vou correr risco de vida. Ela abriu mão. Então, eles louvam pela vida dela. No islamismo também, eles louvam, né, por essa disponibilidade. E nós estamos aí numa era tão moderna, onde a nossa fé é muito fragilizada hoje. Eu tenho passado por vários processos, e nós estamos aqui 4 anos nesse devocional, como que Deus tem trabalhado com a minha fé, como que nós aprendemos, né, com a lista de Pedro, vocês lembram? Que a minha fé, a fé de vocês, tem que acrescentar algo mais. Eu não consigo ter fé por ter fé. A minha fé, Pedro falou, acrescente mais coisas na sua fé. Não vai dar tempo de eu falar da lista de Pedro. Depois vocês procurem lá, eu mando. Então, às vezes, nossa fé está tão fragilizada e nós precisamos voltar para as Escrituras e aprender a aplicar os princípios que Maria utilizou consigo mesma para ela ser esta mulher com esta fé humilde, com essa fé comprometida, e ela usou para educar Jesus, porque nós precisamos urgentemente disso, de seguir esses princípios e aplicar, mostrar para os nossos filhos, aqueles que são adultos, e os nossos netos estão chegando. A Enilva, a Sejane, tem a Isadora ainda adolescente, a Renata Maria, que tem as meninas pequenas, a irmã Franz, né, que está num ambiente educacional com mais crianças. Então, nós temos que aproveitar muito essas oportunidades para aplicar alguns princípios que nós vemos que Maria aplicou e vocês, como mãe, aplicar e como pedagoga também. Porque Augusto Cury, e a gente vê que Jesus, a palavra de Deus, ela nos ensina de forma pedagógica também. Então, por que não nos posicionar como mãe e vocês, como professoras, também seguir este exemplo? Ele fala sobre o professor, o educador, né? Então, vamos lá. Louvado seja Deus pela vida de Maria, por sua disponibilidade para Deus, o plano de salvação.
ela foi útil na caminhada da graça. E o que Deus tem exigido de nós, tem sussurrado no nosso ouvido, que nós, como uma igreja moderna, que nós venhamos entender o que tem nos atrasado, o que tem nos atrasado, que tem nos impedido de estar disponível para Deus. Nós temos que pedir revelação ao Senhor. E Maria era uma mulher do reino de Deus comprometida com a sua fé. Eu sempre digo, o reino de Deus foi falado depois, você vê, ela ficou grávida, Jesus foi falar que o reino chegou, ele já tinha os seus 30 anos, né? O reino de Deus chegou. E ela já se posicionava como uma mulher do reino. Se posicionava, tinha uma fé comprometida, ela era humilde, valorosa, esperançosa, tudo que nós já estudamos aqui como o propósito, né, da mulher do reino de Deus. Então, a pesquisa dessa série vai falar muito sobre o intelecto de Maria. Então, eu volto a deixar as minhas considerações aqui, que alguns cristãos esqueceram de olhar para o próximo, para o seu irmão, no contexto religioso, de olhar para ele e ver a capacidade intelectual dele. E eu falei, eu vivi isso, minha mãe também viveu. As pessoas, eu presenciei, os remanescentes valorizavam o espiritual. Se você não fala, agora eu lembrei disso, se você não tinha dom de revelação, ou falava em línguas, ou sapateava, você não tinha valor. E aqueles que faziam isso, eles reduziam aquelas pessoas, só servia para o interesse deles, quando eles estavam necessitados e lembravam. Mas não se permitia desenvolver aquelas pessoas, fazer aquelas pessoas... vou citar um exemplo, fazer a pessoa exercitar o intelecto. Quantas pessoas morreram pobres, sem dinheiro, que o outro ia lá, espiritualizava demais e não ensinava, não fazia, não desenvolvia para aquela pessoa entender que ela era inteligente, com intelecto, para ela ter criatividades, produzir como ser humano. Vocês lembram disso ou só eu que vivi isso? E eu ainda vejo, eu tinha falado isso até com a pastora Elisalba, às vezes as pessoas olham para a gente, faz uma oração poderosa. Hoje eu tive essa experiência. A pessoa me viu, o que você está fazendo aqui? Deus me perdoe, estou contando vocês como testemunho, não estou expondo ninguém. Essa pessoa olhou para mim, ela só viu o meu lado espiritual. Ela olhou para mim, faz isso, ora aqui, faz. Momento algum conseguiu olhar para mim como uma mulher natural. Isso eu via muito acontecer. E as pessoas desprezavam, desvalorizavam o intelecto, a inteligência do outro. Hoje a gente pode ver que está bem sutil, não está tanto assim, né? Então, isso não é bom, não desmerecendo, né? Isso não é bom, nós temos que olhar, eu tenho que olhar para a Wandilma, saber que ela é a mulher de Deus, que ela sabe orar, ela é poderosa. Posso olhar para vocês aqui, tem profeta, tem mulher de Deus, mas eu preciso ter uma conversa com vocês e jamais reduzir o intelecto, a sua inteligência. Vocês concordam com isso? Porque fizeram isso demais e hoje alguns bem sutilmente fala isso, faz isso. Então, Maria foi escolhida por seus elementos intelectuais ou espirituais? Outra pergunta. Outra pergunta. E eu quero falar para vocês aqui. O propósito vai analisar o lado humano de Maria. Sua personalidade, sua inteligência, seu fantástico papel, olha aqui, como educadora e sua capacidade de superar os intempéries, ele pôs aqui né? Superar as intempéries da vida e de proteger suas emoções. Eu já vi tanta gente que se aprofundou tanto, nós não estamos desvalorizando aspectos espirituais, entenda só. Eu já vi tantas pessoas se aprofundar tanto no espiritual que elas não se sentiam pessoas inteligentes. Elas ficavam estagnadas e não conseguiam produzir como seres humanos. E aqui está falando, olha, estudar a inteligência de Maria, o fantástico papel dela como educadora. Já pensou se ela parasse, falar, agora eu gerei um Redentor, tudo vai ser mil maravilhas, eu não vou precisar fazer nada. Ele só vai falar uma palavra e os milagres vão acontecer.
Pensa. Mas era uma mulher fantasticamente, com a sua inteligência, com a sua mente, para expandir mesmo. E ela tinha uma capacidade de superar as intempéries da vida e proteger suas emoções. Deus está trazendo o papel de Maria, tudo que ela passou, um lugar hostil, todo o preconceito, humildade, carregava o meu Senhor, carregava o Rei dos Reis. E aonde que essa Maria foi parar? A gente até podia falar, nossa, que injustiça, né? Que injustiça que aconteceu. Mas ela sabia proteger suas emoções. É o que Deus está falando conosco hoje, Rosas, mulher do reino de Deus. Que nós venhamos, sim, viver os princípios, valorizar aspectos espirituais, junto com os principais valores do reino, mas lembra de exercitar a sua mente. Lembra de trazer à memória coisas boas, como está escrito em Lamentações, como os psicólogos, os terapeutas nos orientam. E proteja suas emoções. Hoje, sutilmente, nós estamos correndo o risco de caminhar na graça com uma igreja tão fragilizada emocionalmente, com uma doença emocionalmente. E aqui mostra Maria, na humildade, na simplicidade, com uma inteligência e com uma saúde mental esplêndida. É o que Deus está nos chamando hoje. Que você venha entender que você é inteligente, seu intelecto, valorize essa parte nobre sua, né, do seu intelecto. Então, declare comigo hoje, se você estiver aí sozinha, né, podendo abrir a boca, declarar, fala, eu preciso aprender com a jovem Maria, mãe, que protegeu suas emoções, que viveu em um ambiente desfavorável, cruel, com escassez, com muita humildade, superou as intempéries e protegeu suas emoções de forma natural e sabendo, acreditando e confiando nesse Deus, que também estava protegendo ela. Tá tudo bem? Vocês querem falar alguma coisa? Quantas horas, Vandilma, por favor? 8h30. Quer dizer, falta 5 minutos. Hã? É que meu relógio é adiantado, mas falta 5 minutos para 8h30. Então, vamos terminar aqui essa página e terça-feira que vem, amanhã eu vou estar, mas não dá não, é muita coisa para a gente falar. Maria não foi assaltada pelo medo e pelo estresse, porque o Senhor tem falado ao meu coração esses dias muito. Não apavore, minha filha, não tenha medo. Não deixe que esse ladrão, porque tem a parte, né, do texto que eu escrevi, fala, o amor lança fora todo medo. Pensa o que transbordava no coração de Maria, para ela não permitir que esse ladrão, o medo, o estresse assaltasse ela. Era muito amor. Era amor. E hoje, nessa era, você como mãe, como mulher, você não pode permitir de forma natural o diabo aproveitar a oportunidade e conveniência e roubar, te assaltar através do medo e do estresse. E é o que nós estamos vivendo. Os intempéries vêm, nos apavora, nos assusta. As escolhas dos nossos filhos, a resposta dos maridos, os não, quando nós estamos com os projetos e queremos que dá certo, que desejamos, ou às vezes o que Deus fica em silêncio e não responde. Entenda, eu aprendi isso. De forma natural, o medo vem e o estresse, e ele se torna um ladrão, te assalta, fragiliza suas emoções. Aí isso é natural, por tudo que nós passamos. Aí o diabo aproveita a oportunidade, conveniência e trabalha com aquilo. Então nós temos que rejeitar. Eu confio no Senhor. Eu espero no Senhor. Eu não tenho certeza do futuro daqui uma hora. Eu entrego este futuro. Eu confio esse futuro desconhecido nesse Deus que eu conheço muito bem, que ele está do meu lado como um valente guerreiro. E ele é o meu Deus, poderoso na batalha. Eu sempre digo, eu aprendi, foi isso, a Márcia também fala dessa forma.
Eu era muito tímida, eu era muito medrosa quando falasse que é para expulsar. E às vezes eu tenho que expulsar as coisas naturais, hein? Vocês concordam? A Emilva falou uma coisa, preguiça. Às vezes a gente quer demonizar a preguiça, mas a preguiça ela vem tão natural e quando você vê, você está no emaranhado da preguiça e você não tem esse diagnóstico que é uma preguiça. Eu não vou endemonizar a preguiça, mas se eu não tomar cuidado, o inimigo e a força para baixo negativa aí ele começa a jogar as influências, o pessimismo, o sentimento baixo. E a gente começa a sentir tantas doenças, como chama as doenças que vêm? Esqueci o nome aqui. Doenças sintomáticas, é isso que falam? Sim? Então, já estamos encerrando aqui, lembrando que nós temos que instruir os nossos filhos, orientar eles sobre maternidade, ter filhos, casamento, que hoje poucas filhas, poucas jovens, quando falam de ter filhos, elas são assaltadas pelo medo e pelo estresse. Eu não. E depois eu vou entrar a falar mais desse testemunho, né? E nós temos que crer nessa promessa do que Deus está trazendo para nós sobre essa posição de Maria, sobre as suas ações, sobre a serenidade que ela levava as coisas e a fragilidade que ela não era nem um pouco, ela não era nem um pouco frágil, é que nós venhamos entender que o conceito dessa palavra é delicadeza, nobreza. Quando falar que Maria é frágil, não, você entendeu errado. Evandilma é frágil. Não, você está entendendo errado. O conceito mais profundo das pessoas olharem e assim, nossa, Sejane tem um lado tão frágil. Você sabe o que significa isso? Delicadeza, nobreza. Era isso que Maria mostrava para os demais. E, às vezes, algumas pessoas vêm trazer o estudo como uma mulher tão fragilizada. Não, você consegue ver Maria desse jeito? Eu não consigo jamais. Eu consigo ver, sim, a delicadeza e o poder real, posição real, atitudes de nobreza, porque era uma mulher generosa, uma mulher humilde, uma mulher que aconselhava o seu filho, uma mulher que não era egoísta, uma mulher que contribuía para a graça, era uma mulher disponível a esse Deus, disponível a Jesus, ao seu filho, disponível aos demais discípulos e mais outras coisas. Eu encerro aqui falando para vocês que Maria não foi nem um pouco insegura e Deus tem me chamado para falar com vocês. Quantas mulheres caminhando na graça estão com esse sentimento de inseguranças? Quantas mulheres inventam tantas coisas porque elas não receberam elas não receberam, não olharam para elas, buscaram, né, essa inteligência relacional, olhar para ela, porque inteligência relacional é quando eu me conheço, eu sei os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. E nós vamos falar como Lisa Bebe não, como Cristal, no livro As Mulheres do Reino de Deus. Ela celebrava a sua vulnerabilidade, mas ela celebrava a sua vulnerabilidade porque ela cria, ela acreditava que naquele momento que ela se via tão vulnerável no seu cotidiano, é o que Deus deseja que você compreenda, é onde o poder de Deus vem e se aperfeiçoa, aonde você está falando, nossa, eu não consigo mais, eu estou me sentindo insegura. Me mostra que Maria não era nem um pouco insegura. E é o que Deus está nos chamando para que venhamos de forma natural, nos conhecer mais, porque Maria se conhecia, e nos sentir segura com essa posição de mãe, de mulher, e nessa posição de fé comprometida, nessa posição também espiritual. Eu sei que às vezes a gente vai tremer um pouquinho, a gente vai ficar abatida, mas se sinta como Maria, se sinta protegida, não se sinta momento algum insegura. Amém? Vamos terminar então? Então, aí na próxima segunda-feira, a gente vai falar um pouquinho de turbulências para terminar e vamos lá para a oração, né? Vamos para a oração. E eu falo aqui, Maria, a jovem mãe, Maria vivia e viveria sua vida num contrato de risco.
eu termino aqui, e vocês lembram, tá? Nós vamos falar a história dela pautada por turbulências. Vamos ver se a gente termina. Vou tentar sintetizar mais. Toda vez eu enrolo, né? Vamos deixar abreviar mais, para não falar a palavra que a língua enrola, né? E eu queria falar para vocês, é um testemunho, uma declaração. Desde quando eu entendi, eu tinha acho que 7, 6 anos, quando a minha mãe passou para ser crente. Não, ela voltou, né? Porque a nossa família toda é da presbiteriana, batista, e minha mãe reconciliou. E eu pensava que eu tinha que viver nessa terra só no dia bom. Tudo tinha que ser redondinho, tudo tinha que dar certo. Eu queria ser uma igreja confortável. Eu sofri muito com isso, isso não foi trabalhado em mim. Então, por isso que nós, como mães, nós vamos aprender muito a personalidade de Maria para trabalhar isso com nossos filhos. Porque essa geração de hoje, vocês perceberam que essa geração de hoje, quando vem algo que é difícil, eles desanimam, eles param tudo. E hoje, nesta caminhada cristã, os nossos filhos estão vendo a nosso testemunho, e eles têm que entender isso. E eu queria viver essa igreja confortável. Aí veio os filhos, eu não aceitava certas coisas, eu queria que tudo desse certo, e eu trabalhava muito, eu me dedicava muito, porque eu queria ter sucesso, eu queria conseguir pagar meus boletos, eu não queria que nada desse errado. Eu não queria viver um contrato de risco. Eu não queria viver no perigo. Eu não queria viver no insucesso e nem nas perdas. E como que eu ia amadurecer? Como que eu ia me sentir segura? Como que eu ia desenvolver uma fé com humildade? Como que eu ia desenvolver a minha disponibilidade para Deus? Como que eu ia entender o meu propósito? Assim como vocês estão entendendo o propósito. Eu sei que aonde a Sejane está, ela fala de Deus, ela fala por tudo que ela está passando, que ela já passou, a Vantilma, a Emilva, a irmã Franz, todas que estão aí. Agora, se eu começar como mãe, eu não contar, que depois nós vamos entrar nessa parte, não contar para os meus filhos as minhas dificuldades, onde eu errei, de uma forma gloriosa, que serve para educar eles, para que eles entendam. Hoje não é fácil. Deus está no dia bom e no dia ruim, mas a minha mãe venceu, minha mãe retrata Deus, minha mãe é comprometida com a sua fé, minha mãe é fiel com esse Deus, e Deus tem cuidado. Eu também vou seguir esse exemplo, esse testemunho. Amém? Então era isso, é tanta coisa para a gente falar, né? Ai, Jesus! Quem se candidata aí para orar, para finalizar? Muito obrigada, meninas, por este apoio, tá? Muito obrigada mesmo. E o céu se alegra. Nós somos o assunto mais comentado esta noite no céu. Quem desejar finalizar a oração nos abençoando, amém. Um beijão para vocês e muito obrigada novamente. Louvado seja o Senhor pela vida de cada um. Vamos orar para encerrar? Estou esperando quem vai orar. Ora por nós, Sejane, ora por nós, aquilo que Deus colocou no seu coração agora. Você é profeta, você tem palavra viva, queima no seu coração para você ministrar na nossa vida em oração. Você tem. Não se reduz, porque às vezes a gente passa por um problema, ou a gente está passando, e falei, eu orar, eu ministrar uma palavra profética, racandeira, sobre a minha vida financeira, a vida financeira dessas mulheres, sobre o milagre que vai acontecer. Deus falou que você tem a palavra que está no seu coração para nos abençoar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, obrigada, meu Deus, por essa oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui, meu Deus, reunidas. Pai, que cada palavra que foi dita aqui, meu Deus, que possamos fazer dessas palavras, meu Deus, em nossas vidas, meu Deus. Pai, obrigada. Faça de nós, meu Deus, mulheres conhecedoras, meu Deus, da palavra. Mulheres, meu Deus, que vivam, meu Deus, conforme a vontade do Senhor. Mulheres que conheçam mais sobre Maria, meu Deus, porque é um exemplo de mulher nas nossas vidas, ó Pai. E que possamos, meu Deus, passar isso para todas as outras pessoas e para dentro da nossa casa, da nossa família, Pai. Te louvamos, ó Pai, pela vida de cada um aqui, meu Deus, que se dispôs a estar na Tua presença,
aprender mais do Senhor. Muito obrigada, meu Deus, que o Senhor continue usando a vida da Ivaneide e de cada irmã aqui, meu Deus, que pode participar, que pode falar, que pode contribuir com a tua palavra, Pai. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meninas, quando vocês forem dormir, Amém. ajoelhar, peça a Deus sonhos proféticos, revelações. Fala, Pai, me dê sonhos proféticos, revelações. E comece a declarar a palavra naquilo que você está vendo que está difícil, bom? E não esqueça de orar para o Rio Grande do Sul. O Senhor tem o poder da água diminuir antes de completar 10 dias. Vamos chorar e ajudar aquele povo. Tem os pontos focais, né? Que em Goiânia, nas igrejas, todas as igrejas estão envolvidas. Leve roupa que você não use, leve mantimento, fralda descartável que você puder ajudar, tá bom? Então, um beijo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Amanhã vai ter, na terça? Amanhã estarei aqui. A Márcia está firme, que amanhã nós estamos aqui de novo. Tudo é por reino. Tudo é por reino. E eu vou falar Tá uma coisa: bom. as pessoas que investem no reino recebem ricas bênçãos. João escreveu isso. Amém. Beijão para vocês. Tchau. Beijo.